Ela só queria um emprego. E recebeu uma proposta irrecusável: dar aulas para o filho de um homem misterioso, na Itália. O que Aurora não sabia é que esse homem era Stefano Moretti, frio, proibido e herdeiro de um império que cobra caro de quem tenta fugir. Comenta de onde você está assistindo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai te provar que o amor mais perigoso é aquele que a gente não planeja. Aurora Leal segurava a mochila contra o peito como quem segura o próprio fôlego. Era sua primeira vez fora do país. Primeira vez sem plano B. Primeira vez confiando só na própria coragem. Formada em letras, fluente em italiano, Aurora sempre foi dedicada e solitária. Filha única de uma mãe doente, ficou anos sem conseguir aceitar empregos fora de casa. Agora que a mãe descansava, ela só queria recomeçar. Mas não sabia que recomeços costumam vir disfarçados de riscos. A proposta chegou por e-mail. Família tradicional no norte da Itália busca professora particular para atendimento individualizado à criança de 7 anos. Fluência em italiano obrigatória. Confidencialidade absoluta. O salário era generoso. A descrição, vaga. Mas era isso. Ou voltar a morar com a tia amarga que nunca quis criá-la. Aurora aceitou. O avião pousou numa tarde cinzenta em Milão. Um motorista de terno preto a esperava com uma placa: Senhora Leal. Sem muitos diálogos, atravessaram 2 horas de estrada até o interior. Paisagens esverdeadas, vinhedos ao longe, poucas casas, muitas montanhas, até que apareceu a mansão Moretti. A fachada era de pedra clara, janelas gigantescas, uma escadaria dupla e uma fonte silenciosa no centro do pátio. Nada ali era acolhedor, era lindo, mas gelado, como se cada detalhe gritasse: não toque em nada. Aurora respirou fundo. O motorista não subiu com ela, apenas apontou. O Sr. Moretti está à sua espera. O corredor era longo, os passos ecoavam. Quadros antigos, tapetes escuros, luz morna, tudo com cheiro de passado, ou de segredos. Quando ela chegou ao fim do corredor, uma porta se abriu. E então ela o viu. Stefano Moretti, terno impecável, braços cruzados, olhos de pedra. Ele não sorriu, não ofereceu a mão, não disse bem-vinda. A senhora Leal? Sim, professora Aurora Leal. Ótimo. Lorenzo está no quarto. O jantar é às 8. Boa noite. E saiu, como se estivesse dispensando uma reunião de negócios, mas Aurora sentiu. Nos 3 segundos em que os olhos dele encontraram os dela, algo aconteceu. Não foi charme, nem simpatia. Foi outra coisa, um desconforto, um silêncio estranho. Como se os dois tivessem reconhecido alguma coisa, sem saber de onde. Aurora ajeitou o casaco, olhou para o alto da escada. Lá no fim do corredor, uma porta entreaberta, a luz de um abajur aceso, e por trás da fresta, um par de olhos a observava, pequenos, curiosos, com a mesma cor dos de Stefano. Era Lorenzo, e ali começava tudo. O quarto de Lorenzo ficava no 2º andar, no fim do corredor mais silencioso da casa. Aurora bateu na porta com delicadeza. Nenhuma resposta. Empurrou devagar. Ele estava sentado no chão, ao lado da cama, os olhos baixos, um carrinho de madeira entre as mãos. 7 anos, mas carregava o olhar de quem já tinha visto coisa demais. Oi, Lorenzo. Ele não respondeu. Aurora se ajoelhou, mantendo uma distância respeitosa. Eu sou a nova professora. Me mandaram aqui só para você. Silêncio. Ela tentou um sorriso. Posso ficar aqui com você por um tempo? Lorenzo ergueu os olhos rápido, depois assentiu com um leve movimento de cabeça. Ela sentou. Não perguntou nada, só ficou ali, esperando que ele escolhesse o momento certo. Depois de longos minutos ele falou, baixinho. Eu não gosto da escola. Tudo bem, a gente pode fazer do jeito que você quiser. Os professores, eles falam alto. Eu falo baixo. Ele olhou de novo, mais longo dessa vez, e o carrinho parou de andar nas mãos dele.
Durante os dias seguintes, o ritmo era o mesmo. Aurora lia histórias. Lorenzo escutava. Não falava muito, mas não fugia. E com o tempo, começou a corrigir os erros de tradução dela em italiano. Pequenos sorrisos escapavam, como se ele estivesse esquecendo o medo. Stefano, por outro lado, continuava ausente. Aparecia só nas refeições. Rápidas, frias. Sentava na ponta da mesa, lia relatórios, atendia chamadas. E de vez em quando, olhava para a Aurora com aquele mesmo olhar do primeiro dia. Um olhar que dizia tudo e não dizia nada. Ela evitava, mas sentia. Um certo frio no estômago quando ele entrava no ambiente. Um calor nas bochechas quando ele dizia seu nome. E uma coisa estranha, quando numa manhã o viu afrouxando a gravata no hall de entrada com o cabelo levemente molhado e os olhos baixos. Ele parecia tão humano por 3 segundos. Naquela noite, Aurora saiu do quarto de Lorenzo em silêncio. Fechou a porta devagar. O corredor estava escuro. Começou a andar em direção ao próprio quarto. Desviou o olhar de um quadro. Estava quase virando à direita, quando ouviu passos, lentos, firmes, atrás dela. Ela se virou, o coração acelerado. Era Stefano, camiseta preta, calça de linho, descalço, olhos fixos nela. Silêncio entre os dois. "Você ainda acordada?" ele perguntou. A voz veio baixa, rouca. Lorenzo teve dificuldade para dormir. "Eu só estava voltando para o meu quarto." Stefano deu mais um passo. Eles ficaram frente a frente, a respiração de um no espaço do outro. Ele olhou para os lábios dela. Ela percebeu. "Boa noite, Aurora." "Boa noite." Mas nenhum dos dois se moveu, até que ele desviou. Passou por ela sem encostar, mas deixou no ar um rastro, de cheiro, de dúvida, de desejo contido. E Aurora ficou ali, parada, com o coração disparado, porque havia algo naquele homem que ela ainda não entendia, mas que começava a sentir. A manhã estava fria, mas o sol enfim aparecera entre as montanhas. Aurora decidiu aproveitar o momento raro para levar Lorenzo ao jardim. "Vamos esticar um pouco as pernas?" ela perguntou com a voz gentil. Lorenzo hesitou, mas respondeu com um aceno quase imperceptível. Aquela área da propriedade era belíssima, mas mal cuidada, como se ninguém tivesse coragem de tocar na parte viva da mansão. As videiras antigas ainda estavam ali, e o cheiro de lavanda se misturava ao vento. Lorenzo correu entre os arbustos baixos, com o casaco balançando. Aurora o observava, sorrindo. Sentiu algo florescer ali, um alívio, uma esperança. Estava distraída olhando para ele, quando o salto baixo de sua bota prendeu em uma raiz exposta. O corpo tombou para frente. Ela só não caiu, porque braços fortes a seguraram pela cintura. Firmes, seguros, urgentes. "Cuidado!" A voz grave soou junto do toque. Era Stefano. Aurora parou de respirar por um segundo. As mãos dele ainda estavam ali, na cintura dela, e os olhos, mais perto do que deveriam estar. Ela sentiu o cheiro da pele dele, a textura do tecido fino da camisa, o calor. Ele também não se moveu. A respiração dos dois se misturava. Stefano olhou para o rosto dela. Depois, os olhos desceram, sem pressa, até os lábios. Aurora sentiu. Todo o corpo dela sentiu. Mas então, ele recuou, soltou devagar, como se soubesse o que estava prestes a fazer, e tivesse medo disso. Aurora endireitou o corpo, mas o peito ainda tremia. "Obrigada", ela murmurou. "Por pouco", ele disse, sem sorrir, mas com a voz mais suave do que nunca. Lorenzo, à distância, chamou, e os dois se afastaram como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha acontecido, pelo menos por dentro. Mais tarde, já perto do final do dia, Aurora estava organizando os livros no quarto quando ouviram batidas leves à porta. Era Stefano, sozinho, com uma expressão diferente, menos blindada, mais curiosa. Nas mãos, ele carregava um livro. "Italiano é a sua segunda língua, certo?" ele perguntou.
Sim, sou fluente desde os 19. E o português? Me ensinaria? Aurora piscou devagar. Havia algo naquela pergunta. Algo que não era só sobre linguagem. Ela pegou o livro das mãos dele. Ensine-me sua língua. Ele repetiu, sem desviar os olhos. Mas Aurora sentiu. Não era a língua que ele queria aprender. Era o tom, o ritmo, a delicadeza. Era o corpo dela. Era o silêncio entre os dois. E pela primeira vez, ela quis ensinar. Aurora já havia sentido o peso daquela casa, mas nada a preparou para o que sentiu quando a porta da frente se abriu e Kiara entrou. Saltos finos, casaco branco até os tornozelos, cabelos loiros perfeitamente alinhados, o tipo de mulher que parecia não suar, não tremer, não hesitar. Ela atravessou o saguão como quem ainda era dona de tudo. Stefano apareceu segundos depois, a expressão endurecida, os punhos cerrados, mas não discutiu. Apenas a conduziu até a sala de jantar, com a frieza de quem já teve esse embate muitas vezes. Aurora ficou parada no alto da escada, assistindo à cena em silêncio. Não vai me apresentar a nova funcionária? Kiara disse, com um sorriso venenoso. Professora, Stefano respondeu seco. Ela é a professora do Lorenzo. Kiara a olhou de cima a baixo e sorriu daquele jeito que não é sorriso. É aviso. Professora? Ela repetiu com ironia. Que curioso. Ele nunca se adaptou a nenhuma. Na mesa de jantar, os talheres tilintavam mais do que o normal. Kiara estava radiante, ou melhor dizendo, forçando-se a estar. Aurora percebeu que cada palavra dela era uma tentativa de provocação, como quem queria deixar claro: eu ainda conheço este lugar melhor do que você. Lorenzo sempre foi sensível, disse Kiara, empurrando a salada sem real intenção de comer. Por isso decidimos que ele teria o melhor. Escolas suíças, tutores particulares. Mas nada funciona com ele, infelizmente. Aurora tentou manter a calma. Às vezes o que uma criança precisa não é do melhor, mas de alguém que a escute. O silêncio foi cortante. Kiara cruzou as pernas com elegância estudada e virou o rosto para Stefano. Vejo que sua professora é espirituosa. Gosta disso agora? Stefano permaneceu calado, mas os olhos dele estavam fixos em Aurora e queimavam. Depois do jantar, Aurora seguiu para o corredor. Precisava de ar, o coração acelerado, as mãos trêmulas. Ela escutou passos atrás. Quando virou, Stefano já estava ali. Por que ela voltou? Aurora perguntou sem esconder o incômodo. Ela volta quando quer, nunca pede permissão. E você deixa, mesmo sabendo que o Lorenzo fica mal? Isso não é da sua conta. Aurora sentiu o tapa, sem que ele tivesse encostado. Eu sei, eu sou só uma professora. Um problema. Se quiser, pode me mandar de volta. Stefano se aproximou, com firmeza, com intensidade. Não diga isso. Dizer o quê? Ele parou a centímetros dela, a respiração pesada, o olhar cravado nos olhos dela. Você é a única coisa que me mantém aqui. Aurora não soube o que dizer. Só sentiu. Todo o corpo dela soube. Ele ergueu a mão. Tocou de leve o rosto dela, os olhos nos olhos, o momento entre eles. Como um fio esticado prestes a arrebentar. Os lábios se aproximaram, quase tocaram. Aurora. Ele murmurou, como se dizendo o nome dela fosse uma confissão. Papai. A voz de Lorenzo veio baixa, ao fundo. Os dois se afastaram de imediato, como se tivessem cometido um erro irreparável. Aurora virou o rosto. Stefano recuou um passo. E Lorenzo apareceu no corredor, com os olhos inchados de sono. Eu não consigo dormir. Aurora respirou fundo. Tentou controlar o coração. Eu já vou, meu amor. Stefano não disse mais nada. Apenas ficou ali, imóvel, assistindo a mulher que ele não deveria desejar, mas que era a única capaz de fazê-lo sentir algo de verdade. A noite estava pesada. O tipo de silêncio que não vem da paz, mas daquilo que não foi dito. Aurora rolava na cama, os olhos abertos no escuro, o coração ainda preso à cena no corredor, a voz dele, o toque, a quase entrega.
Levantou. Descalça, atravessou o corredor em passos lentos. A mansão dormia, ou fingia. Ao virar para o andar de baixo, viu luz, fraca, amarelada. Vinha da biblioteca. A porta estava entreaberta. Ela empurrou devagar, e ele estava ali. Stefano. Camisa branca aberta no peito, mangas dobradas, um copo de vinho nas mãos, e um livro fechado sobre o colo. Ele ergueu os olhos quando a viu, mas não disse nada. Aurora entrou. Fechou a porta. Ficou de pé, a poucos passos dele. Não consegue dormir? Ela perguntou. Nem eu. Ele respondeu com a voz baixa, raspada. Parece ser um mal da casa. Talvez seja um mal nosso. Ela se aproximou. Sentou do outro lado da sala. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas respirando. Stefano girava o vinho no copo. Aurora olhava para os livros, tentando encontrar abrigo em qualquer coisa que não fosse ele. Eu nunca quis ser esse homem, ele disse de repente. Qual homem? O que carrega sobrenome, obrigações, silêncio. Mas é o que você é? Ele sorriu de canto. Um sorriso que doía mais do que dizia. Eu sou alguém que tentou fazer o certo da forma errada. E agora? Agora, eu não sei mais quem sou. Ela se levantou devagar. Foi até ele. Ficou de pé, diante da poltrona. Stefano colocou o copo sobre a mesa e se levantou devagar. Havia algo diferente nos olhos dele. Um incêndio silencioso. Como se tivesse passado tempo demais se controlando. E agora, não quisesse mais. Aurora sentiu a mudança no ar. Deu um passo para trás, mas ele avançou. Você acha que eu não percebo? A voz dele veio firme, baixa, perto do pescoço dela. Percebe o quê? Ela perguntou quase sem voz. Stefano ergueu a mão, passou os dedos lentamente pelo cabelo dela. Começou na nuca e subiu, até enlaçar os fios com delicadeza firme. Puxou de leve, só o suficiente para que ela o encarasse. Os olhos dela, presos nos dele. Que você me olha como se não soubesse se foge ou se me beija. Aurora tentou desviar, mas ele segurou. Com uma das mãos ainda nos cabelos, a outra deslizou pelas costas dela com lentidão calculada, até pousar firme na cintura. Eu não sou um homem que espera. Então, por que esperou até agora? Ele deu um sorriso curto, quase cruel. Porque queria ter certeza de que você ia se lembrar disso. Aurora mal respirava. O corpo dela inteiro reagia. Stefano puxou com mais firmeza, inclinando o rosto dela, o nariz roçando o dele, a boca perto demais. Se eu te beijar agora, ele murmurou com a voz baixa e quente, você não vai dormir essa noite. Ela não respondeu, mas não recuou. E ele entendeu. Então a beijou, com a boca inteira, com a alma rasgando por dentro. Não foi um beijo leve. Foi um beijo marcado com os dedos dele no cabelo dela, com os corpos colados, como se um estivesse prestes a engolir o outro. A respiração ofegante, as mãos dele guiando, a dela agarrando a camisa dele, sentindo o peito firme por baixo do tecido. Ele a empurrou suavemente contra a estante. Livros atrás, desejo à frente. Stefano beijou o pescoço dela, a clavícula, subiu de novo até a boca e sussurrou, entre beijos e pausas. Você é a única coisa que me faz querer ser outro homem. Aurora segurou o rosto dele com as duas mãos. Então para de fugir. E ele parou, porque naquela noite não havia mais espaço para medo. Passaram-se alguns dias desde aquela noite na biblioteca. Dias em que tudo parecia o mesmo, mas já não era. Aurora continuava dando aulas a Lorenzo pela manhã, passeios leves pelo jardim à tarde, leituras perto da lareira ao entardecer. Aos poucos, o menino sorria mais, tocava no braço dela, contava pequenos segredos. Ela era o primeiro porto seguro que ele parecia confiar. Stefano, por sua vez, aparecia com mais frequência. Sentava-se à mesa, observava as aulas de longe. Às vezes fazia perguntas inocentes sobre palavras em português. Outras, apenas a observava em silêncio.
mas sempre com os olhos de quem estava voltando à vida. À noite cruzavam no corredor, olhares longos, respirações seguidas de silêncio, até que o silêncio já não era mais suficiente. Era quase meia-noite quando Aurora saiu do quarto. A camisola fina e o hobby leve não protegiam do frio, mas ela não se importava. Encontrou Stefano no corredor, sem camisa, com uma expressão que não pedia explicações. Ele não disse nada, apenas estendeu a mão. E ela foi. Entraram no quarto dele em silêncio. A porta fechou atrás com um clique suave, e o mundo ficou do lado de fora. Stefano parou diante dela. Olhou com calma, como se quisesse decorar cada centímetro antes de tocar. Depois ergueu a mão até o cabelo dela. Passou os dedos devagar, afastando as mechas da nuca. Puxou com delicadeza. Aurora gemeu baixo. Ele inclinou o rosto dela para cima. E então a beijou. Foi um beijo mais lento, mais firme, mais seguro de si. As mãos dele desceram pelas costas, puxando o corpo dela contra o dele. Depois subiram novamente, contornando a lateral do pescoço até os ombros. Ele empurrou o hobby com suavidade. Beijou o ombro nu, depois a clavícula. E, por fim, o ventre. Aurora tremeu. Ela tentou dizer alguma coisa, mas só conseguiu respirar entrecortado. As lágrimas começaram a descer, sem dor, sem medo, só emoção. Faz tempo que ninguém me toca assim. Ela sussurrou com a voz embargada. Stefano encostou a testa no ventre dela, fechou os olhos e respondeu. Faz tempo que eu não toco ninguém, sentindo alguma coisa. Aurora desamarrou a camisola, deixou cair. Stefano passou os olhos devagar pelo corpo dela, sem pressa nenhuma. Ela o puxou pela nuca. Ele a segurou pela cintura e a deitou na cama com firmeza. Fizeram amor devagar, com os olhos abertos, com as mãos entrelaçadas, com os corpos dizendo tudo o que as palavras ainda não conseguiam. Foi quente, foi íntimo, foi real. Naquela noite, ele não era Stefano Moretti. Era só um homem, amando a única mulher que fez seu mundo ruir por dentro e renascer. Aurora acordou com a luz do sol filtrando pela janela de cortinas grossas. O lençol ainda morno denunciava que ele estivera ali até pouco tempo, mas agora o quarto estava vazio. Ela se sentou devagar. Os músculos ainda sentiam a noite. Os lábios ainda guardavam o gosto e o coração batia com a estranha paz de quem pela primeira vez foi tocada com verdade. Sobre a mesa havia uma bandeja com café quente, frutas cortadas e 2 torradas com geleia. Ao lado, uma única flor branca, colhida no jardim. Ela sorriu. Simples, mas devastador. Lorenzo a recebeu com brilho nos olhos. Falou mais do que de costume. Pediu para ler sozinho. Disse que queria mostrar algo ao pai depois. Aurora sentiu que alguma coisa nele também havia mudado. Stefano apareceu horas depois, de camisa dobrada até os cotovelos, barba por fazer e um leve sorriso no canto dos lábios. Ele não disse nada. Apenas passou por ela no corredor e roçou os dedos na sua mão, sem que ninguém visse. Mas ela sentiu a presença, a intenção, o pertencimento, mas paz demais. Incomoda quem não sabe sentir. E naquela casa havia olhos demais, bocas caladas, mas ouvidos atentos. Alguém, talvez uma empregada, talvez alguém de fora, falou o que não devia. Não sabemos quem, mas sabemos o que aconteceu depois. Chiara chegou de surpresa. Fúria maquiada, perfume forte, voz afiada, invadiu o escritório. Stefano nem se levantou. É verdade? Ela perguntou com um sorriso falso e venenoso. Sobre o quê? Você se apaixonou por uma professorazinha brasileira? Ele ergueu os olhos, lento, firme. Sim. E você perdeu. Chiara congelou. O rímel quase tremeu. O mundo dela ruiu em silêncio. Naquela mesma tarde, Aurora levou Lorenzo para caminhar perto da estufa, como faziam quase todos os dias. Só que dessa vez, eles não voltaram.
Um carro foi visto saindo pela entrada lateral da propriedade. Nenhum alarde, nenhuma pressa. Mas quando Stefano percebeu a ausência, já era tarde demais. Aurora e Lorenzo haviam desaparecido, e o mundo de Stefano mergulhou de volta no escuro. Quando Stefano notou que Aurora e Lorenzo não estavam mais na propriedade, o tempo parou. Ele saiu andando em círculos, chamando por um, depois pelo outro. Nenhuma resposta, nenhuma explicação, só o eco da ausência. A primeira reação foi o gelo, mas durou pouco, porque depois veio o fogo. Ele sabia onde procurar. As famílias podiam fingir diplomacia, mas por trás de cada sobrenome havia um campo de guerra, e ele era o herdeiro de um trono que nunca pediu, mas que agora estava disposto a destruir com as próprias mãos. Entrou na casa principal da família Moretti, sozinho, com a respiração marcada e os olhos ardendo. Atravessou o salão principal e parou diante da escultura de mármore que há gerações representava a fundação do império. Não hesitou. Com um único empurrão, derrubou a escultura no chão. O som do mármore se partindo ecoou como uma sentença. Silêncio e medo. Enfrentou os próprios aliados primeiro. Vocês sabiam. Stefano, nós não... Vocês sabiam. E calaram. Ninguém respondeu, mas os olhos baixaram. E isso bastou. Do outro lado da cidade, Aurora acordava num quarto sem janelas, a respiração curta, os olhos marejados. Sabia que haviam separado Lorenzo. Disseram que ele estava seguro, mas naquele mundo, seguro podia significar qualquer coisa. Ela tentava manter a calma, mas o desespero já sussurrava seu nome. Antes de saírem, um dos homens jogou uma frase como uma faca. Isso é um recado da família Vitali. Stefano mexeu onde não devia. E agora vai pagar. Depois foi até o lado dela. A família Vitali. Os mais frios, os mais perigosos. Entrou no saguão com passos lentos. Mas o olhar carregava um rugido. Quero os dois de volta. Agora, disse com a voz firme. O patriarca o observou como quem avalia um animal ferido. Não foi uma boa escolha, Stefano. Ela o desestabiliza. Ela me humaniza. Pausa. E você devia ter medo disso. Chiara surgiu atrás. Cruel. Impecável. Vai mesmo entrar aqui como se ainda fosse parte da família? Não. Ele respondeu sem vacilar. Vou entrar como alguém que não tem mais nada a perder. Stefano entrou sozinho, sem seguranças, sem proteção. Parou diante da porta, encostou o ouvido. Ouvia a respiração dela. O som que vinha do peito dele era outro. Então arrebentou a porta com o ombro. O trinco estourou. Ele sangrou, mas nem olhou. Porque quem tem sangue nos olhos não sente o das mãos. Aurora ouviu os passos, a pancada, a respiração ofegante. E então ele apareceu, o rosto tenso, o peito suado, os olhos desesperados. Aurora. Lorenzo. Vou tirar vocês daqui. Agora. Horas depois, Lorenzo foi encontrado em um dos sítios da família, com um dos tios. Só para protegê-lo, diziam. Stefano o tomou nos braços sem dizer uma única palavra. Mas o olhar dele ameaçava o mundo inteiro. No carro, com Aurora ao lado e Lorenzo dormindo no colo dela, Stefano dirigia em silêncio. Aurora segurava a mão dele. E pela primeira vez em muito tempo, ele não fugia de mais nada. O céu ainda era escuro quando os três deixaram a Itália. Nenhuma despedida, nenhum adeus. Só o silêncio pesado de quem carrega na bagagem um passado que já não cabe no presente. O carro cruzou estradas internas, aeroporto secundário, nomes falsos, documentos discretos. Stefano conhecia os caminhos, mas nunca pensou que um dia usaria aqueles contatos para fugir. Aurora permaneceu calada durante todo o trajeto, com Lorenzo no colo, dormindo, como se seu pequeno corpo soubesse que era hora de descansar. Mas o olhar dela dizia tudo, dizia medo, dizia confusão, mas acima de tudo, dizia que não queria sair dali sem aquele homem.
Dentro do avião, as luzes baixas acentuavam a sensação de estar fora do mundo. Lorenzo dormia, enroscado no banco ao lado. Aurora olhava pela janela, mas seus olhos já não viam o céu. Stefano não disse nada por um tempo. Apenas observou. Ela tremia, discretamente, quase como quem tenta conter um soluço. Ele estendeu a mão, tocou a dela. Aurora hesitou, mas depois entrelaçou os dedos nos dele. Ficaram assim por segundos longos, intensos. Então Stefano falou, baixo, sincero, quase quebrado. Agora você sabe quem eu sou. E ainda assim, ficou. Aurora virou o rosto, os olhos úmidos, mas firmes. Apertou mais forte a mão dele e sussurrou, porque agora eu sei quem você é de verdade. Stefano não respondeu, mas inclinou o corpo devagar, beijou a mão dela com calma. E ali, no silêncio do avião, fez sua promessa sem palavras, de que aquela fuga era só o começo. Não foi fácil sair da Itália, mas Stefano conhecia pessoas, velhas alianças, favores não cobrados, nomes que jamais aparecem em papel algum. Com passaportes sob nova identidade e uma rota pouco vigiada, cruzaram o oceano sem que ninguém notasse, exceto os olhos de quem ainda os queria de volta. Chegaram ao Brasil durante a madrugada. Foram direto para o interior de Minas Gerais, uma vila escondida entre montanhas, onde o vento era o único som e o tempo parecia se arrastar. A casinha era simples, rústica, mas silenciosamente perfeita. Lorenzo andava descalço, ria ao correr entre as árvores e chamava Aurora para ver suas descobertas com pedras e folhas. Aurora, pela primeira vez em meses, voltou a sorrir sem medo, sem tensão no olhar, sem grades invisíveis ao redor. Stefano passava os dias em silêncio. Consertava coisas pela casa, plantava algumas sementes no quintal e observava a Aurora como se ela fosse a única coisa viva que ainda existia no mundo. Certa noite, ela lavava a louça na pia quando sentiu os dedos dele deslizarem lentamente pela nuca. A pele arrepiou. Ela virou o rosto, rindo de leve. Você ainda parece perigoso, ela disse, com os olhos semicerrados. Ele se aproximou por trás, encostou os lábios no pescoço dela e respondeu com a voz baixa, só para quem tentar te tirar de mim. Aurora se virou devagar e os dois se olharam, por segundos longos, sem promessas, sem palavras. Ele a pegou pela cintura. Ela passou as mãos pelo peito dele, sentindo a respiração forte. Dessa vez, não havia urgência, não havia fuga. Só dois corpos, que agora pertenciam ao mesmo lugar. Fizeram amor com calma, com paz. Ele a deitou na cama de lençóis simples, mas com o cuidado de quem toca uma mulher pela primeira vez. Beijou cada centímetro com reverência. Ela fechou os olhos e se permitiu sentir, inteira, entregue, segura. Quando os dois adormeceram, entrelaçados, com Lorenzo dormindo no quarto ao lado, não havia mais culpa, só futuro. Nenhum dos três olhou para trás. Era o fim da vida antiga e o começo de uma que pela primeira vez seria deles. A chuva chegou de mansinho, do jeito que eles sabiam que viria. Aurora abriu a porta da varanda, vestido branco, cabelos soltos, descalça. Stefano já estava ali, sentado com 2 xícaras de café ainda fumegantes. Quando a viu, não disse nada, mas os olhos sorriram antes da boca. Lorenzo corria no quintal, rindo, com os braços abertos como se fosse voar. Moleque, livre, inteiro. Aurora se aproximou devagar. Parou diante de Stefano, que se levantou, encarando o rosto dela com calma. Você lembra o que eu disse? Ele perguntou baixo. Que se um dia fosse para ser, teria que ser assim, descalça, na varanda e com chuva. Aurora assentiu sem pressa. Os olhos brilhavam como naquela primeira vez. E agora que é, deixa eu perguntar do jeito certo. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. O toque firme, seguro, devoto. Aurora leal, casa comigo? Ela sorriu e respondeu com a voz embargada, mas cheia de certeza. Caso.
Aqui mesmo. Assim mesmo. Para sempre. Stefano a puxou pela cintura. Beijou sua boca com calma. Depois, encostou a testa na dela. Aurora segurou a mão dele e a guiou até sua barriga. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Ele franziu o senho, confuso, mas os olhos não soltaram os dela. Eu tô grávida. Stefano congelou por um segundo. Depois sorriu, fechou os olhos com força e, sem dizer nada, ajoelhou na frente dela. Beijou sua barriga, depois segurou a mão de Lorenzo, que já tinha corrido até os dois. Nosso filho vai nascer longe do medo e cercado de amor. Aurora se ajoelhou com ele, os três ali, molhados de chuva, cheios de silêncio e promessa. Porque agora não existia mais passado, só futuro e amor, sem amarras, só deles. Se essa história mexeu com você, curte, se inscreve e ativa o sininho. E comenta de onde você está assistindo, porque às vezes o amor mais perigoso pode ser o mais verdadeiro.